Amados, hoje nós vamos falar sobre primeiro o novo nascimento, e essa é uma das doutrinas básicas cristãs, em que nós apenas entendemos um pouco qual é o projeto maior de Deus, que é o seu plano salvífico, e aonde ele está escrito, tá? É bem simples o novo nascimento. Eu quero passar objetivamente, porque eu acredito que todos nós já sabemos um pouco sobre o novo nascimento, ok? Todos entendem sobre o que é o novo nascimento? Amém? Basicamente, o novo nascimento é o quê? A pessoa deixa de ser uma criatura de Deus, e passa a ser filho de Deus. Como é este processo? Através do quê? Através de Cristo, de você obtendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Lembra-nos que a gente falou um pouquinho na aula passada da nossa prepotência humana, em que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. É o contrário, né? É Deus que nos aceita, é Jesus que nos aceita, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama pelo nome, não é? E nos dá a oportunidade de passarmos por este processo de novo nascimento, passarmos por este processo da velha criatura para uma nova criatura. Ok? Então cremos que a mudança que se efetua no coração e na vida por ocasião da conversão é absolutamente real. Que o pecador é então nascido de novo, de maneira gloriosa e transformadora. Tal que as coisas velhas são passadas e tudo se faz de novo. De tal modo que coisas anteriores desejadas são agora desprezadas, enquanto coisas outrora aborrecidas são agora respeitadas e sagradas, que tendo sido agora ele imputado à justiça do Redentor e recebido pelo Espírito de Cristo, novos desejos, novas aspirações, novos interesses e uma nova perspectiva de vida, do tempo e da eternidade, enche o coração lavado no sangue, de modo tal que seu desejo se torna agora abertamente confessar e servir ao Mestre, sempre procurando as coisas que são de cima. O Evangelho de João, no capítulo 3, verso 3, diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ok? Como é que nós vemos o reino de Deus? Óbvio, primeiro nascemos de novo. Tranquilo. Até aí está escrito, né? Mas como é que nós vemos o reino de Deus? Como é que nós vemos o reino de Deus? Você que é nascido de novo, como é que você vê o reino de Deus? Como é que você vê o reino de Deus? Planejando? Através da transformação do nosso caráter? Através da transformação do nosso caráter. O reino de Deus, ele é estabelecido aonde? Em nós. Como é que você vê o reino de Deus? Com a sua transformação. Você não está nascendo de novo? Você está crescendo numa nova criatura. Uma criatura que ela está se parecendo com quem? Com Cristo. O reino de Deus nada mais é que o estabelecimento de Cristo em você, através de você, para que você se pareça com Ele. Ok? Esse é o estabelecimento do reino de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós vemos o reino de Deus. Aonde? Em nós. Através de nós. Ele é estabelecido em nós. Ah, você consegue ver o reino de Deus aqui? Eu consigo. Consigo ver o reino de Deus em você. Pela transformação de Deus através de você. Amém? Mas ele começa aonde ele está, de que forma ele age, é em nós. Não é? Amém. Esse é o ponto primordial. Não é? Depois que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o propósito real da nossa vida na terra é nos parecermos com Cristo. Ok? Nos parecermos com Ele. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo.
2 Coríntios 5,17. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Se o reino de Deus é estabelecido em você, o mundo não lhe faz mais parte. Ele te aborrece, as coisas desse mundo o aborrecem. Se a gente parar para pensar um pouquinho o que tem acontecido esses dias, né? Hoje eu fiquei prestando atenção um pouco nos posts de Facebook. Eu tenho alguns amigos que gostam de polemizar certas situações, e principalmente o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? E aí eu vi um post que o tal do Jean Willis, ele disse que o problema que aconteceu lá nos Estados Unidos é por causa dos evangélicos, dos católicos, que são contra o homossexualismo. Eu falei, mas poxa, quem atirou lá não foi evangélico, não foi cristão, foi uma pessoa que é hipoteticamente do Islã, muçulmana, não é? E que é contra radicalmente realmente ao homossexualismo, mas porém isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós não temos que, porque eles são homossexuais, a gente tem que ir lá e matar as pessoas. Não tem cabimento, não é? Isso é uma questão de direito humano, que é o direito da vida. Se Deus deu vida a essa pessoa, cabe a ela decidir o que ela vai fazer com ela. Se ela vai querer ser homossexual ou não, o nosso papel é levar salvação para ela, o nosso papel é amar ela enquanto ela estiver na terra, não é? É mostrar para ela que nós somos nova criatura e que há uma possibilidade dela ser uma nova criatura, dela deixar de ser aquilo que ela está praticando, fazendo, não é? Então eu vi tanta coisa, o mundo aborrece hoje. Eu sou muito aborrecido com o mundo, não sei você, mas cada dia que eu vejo a situação que está acontecendo, me dá pavor, me dá nojo, me dá uma situação assim de pensamento, poxa, como é que será a vida dos meus filhos? Porque eu já tenho muita certeza do que eu quero. Eu já tenho, se eu morrer amanhã eu já sei do que eu quero para a minha vida. E meus filhos? Já pensaram nisso? Nós estamos aqui tirando a Gabi, não é? Que é bem novinha, mas nós todos aqui já somos bem maduros para saber o que a gente quer. Não que a Gabi não saiba o que ela quer, óbvio, não é isso. É que ela ainda tem uma fase de experiência de vida que é bem diferente da nossa, né? Até porque, amados, quando a gente fala a respeito de tudo isso, eu fico com pesar. Com pesar, meu coração entristece. E para terminar um desses posts, eu vi um pastor bastante conhecido aqui do Brasil criticando o Obama, o presidente, que ele tinha que ser duro, falar mesmo que foi os muçulmanos que mataram, que foi o Estado Islâmico e que não sei o que lá. Poxa, mas quem somos nós para ficarmos julgando e julgar? Eu acho que o Obama foi o que ele tinha que ser na hora, como presidente dos Estados Unidos, falar assim, olha, isso é terror e ódio, foi o que ele disse. E a gente não pode aceitar terror e ódio. Simples. O que mais que ele vai chegar lá e vai falar assim, nós temos que acabar com o Islã? Acabar com os muçulmanos? Já vai gerar mais ódio ainda. Não se paga mal com mal, mas o bem com o mal. Se nós queremos viver um novo nascimento, o novo nascimento é isso. Pois não, Davi? Comentário. Tanto os gays quanto os simpatizantes do Estado Islâmico, lá, diz que ele é simpatizante, são escolhidos por Cristo. E aí? Foram escolhidos por Cristo. E Cristo morreu por eles também. Sim. Agora, por todos. Quem fala isso para eles? Eu acredito que somos nós. O papel é nosso. É nosso o papel. Não, então, mas como é que pode, Davi, o cara chegar, explicitar uma opinião dessa, sendo pastor, não é?
Eu acho o cúmulo do absurdo. Pessoal, eu tenho amigos que são gays. Eu, em nenhum momento, toda vez que eu vejo alguma coisa sobre o homossexualismo, mesmo que eu acho contra, eu não posto, porque eu penso neles, na possibilidade de falar do amor de Deus, como eu sempre falo. E se eu expor uma opinião, não estou dizendo aqui, eles sabem muito bem que eu sou contrário ao homossexualismo. Eles sabem muito bem. Porém, eu não vou, em hipótese alguma, entrar numa rota de colisão e expor uma opinião só pelo simples fato de querer expor. De mostrar que eu tenho uma posição radical e pronto. Eu acho que Jesus não faria isso hoje. A Carol, pelo meio que ela vive, artista, mas tem muita gente. E quando morava ainda em casa, vários amigos dela, amigas, ela levava em casa e tudo mais. E uma, inclusive, comentou, é engraçado a sua mãe ser tão carinhosa com a gente, sendo pregadora, sendo evangélica. Né? Aí ela falou, mas é porque a minha mãe, ela sempre, por mais que se você for sentar com ela e for tocar nesse assunto separadamente, ela vai falar sobre a Bíblia. Mas a minha mãe, o que ela sempre me... Porque assim, nós batemos boca uma vez que ela falou, você é falsa. Você fala que na Bíblia está escrito não sei o quê, mas quando eu trago os meus amigos, você é toda carinhosa, você é toda atenciosa. Eu sempre falei assim, porque se um dia eles precisarem, eles sabem que eles podem estar vindo aqui em casa e aqui. E vai encontrar um amor verdadeiro, genuíno. Um amor, uma pessoa que vai poder ajudar, sem ficar apontando. Não sou a favor, não vou aceitar que você lógico. Mas fiquem se beijando aqui dentro de casa. Isso eu não vou aceitar. Mas todos que botarem pé aqui dentro de casa sempre serão muito bem recebidos. E aí ela falou isso pra menina, ela falou, porque minha mãe disse que se um dia precisar, ela tá livre pra ajudar. Mas não é isso mesmo, amados? Não é? Não é uma atitude de falsidade. Eu não sei se a Patrícia lembra, lá no Imirim, lembra que bem no comecinho do nosso namoro, né, tinha um senhor que era cabeleireiro, lembra? Que era... Você lembra disso? Ele ia lá na igreja na Rua Arthur. E ele começou a frequentar a igreja porque eu fui lá no cabeleireiro uma vez, onde ele trabalhava, e eu fui orar por ele. E sentei, conversei com ele. E ele tinha não só os trejeitos, mas ele se pintava, ele era daquela forma, daquela maneira. E se eu não der a oportunidade para ele em conhecer Jesus, quem vai dar? É verdade. Aí eu me lembro de uma outra oportunidade, amados. Eu tinha um contador que ele era cross-dressing. Alguém sabe o que é isso? Não faço ideia. Homem que gosta de se vestir de mulher. Amados, eu não tinha nem ideia. Se você falasse com ele aqui assim, você ia achar que ele era homem mesmo. Normal, grandão, forte, não tinha jeito nenhum, nem trejeito. E aí um belo dia ele comentou isso para mim e para o meu sócio. Eu falei, não acredito, que você é. Eu falei, Aí ele pegou, abriu lá no YouTube, ele tinha ido até no Pânico, na Jovem Pan, vestido de mulher. E ele se vestia, ele não só se vestia, mas se fingia de mulher. E era casado. Deturpação da mente, né? Só que engraçado que ele me pediu oração. Ele sabia que eu era pastor, né? Morreu de câncer. Morreu definhando numa cama. Deu até dó. Mas eu fui até o fim. Eu fui visitar ele nos últimos dias da vida dele. Porque, amados, o meu papel é esse. É a mesma coisa, nós vamos falar sobre cura divina aqui. É a mesma coisa. A gente vai visitar alguém num hospital, que o médico chegou e falou o seguinte: olha, tem 1 semana de vida. Você vai lá e vai fazer o que para a pessoa? Você vai falar o quê? Ah, Deus, abençoe a Ida, que ele vai em paz.
Amado, você não tem direito de falar nada, porque quem dá e quem tira a vida é Deus. E se Deus quiser fazer um milagre, Ele vai fazer, como já fez muitos. Qual é a sua obrigação? Ir lá e orar pela cura. Você não tem lá que duvidar, não falar nada. Eu vim aqui para falar de cura sobre a tua vida. Eu vim aqui para orar pela sua cura, pelo seu milagre. Não importa. Se os médicos dizem o contrário, eu não vim aqui para dizer o contrário. Pastor, eu vivi uma experiência dessa. Eu fui casada há 23 anos e o meu marido passou a gostar de homem. Aí. E eu sempre falei, e hoje nós somos amigos, ele vai na minha casa, ele come em minha casa. Se ele precisar de mim, eu sempre estou disponível, sempre ajudo. E é só assim, eu falo sempre. Eu respeito, mas eu não aceito. Quer dizer, respeito. No começo eu não aceitava, no começo eu tinha ódio. Depois comecei a orar muito pedindo para Deus. Foram 23 anos de casado. E de repente ele passou a gostar de homem e eu falei, vai em paz. A vida é sua, você tem o livre-arbítrio. E como é que pode, né? Eu vou dizer por mim, minha mulher é muito boa pra mim. Eu gosto da minha mulher. Ué, não consigo entender o homem gostar de homem. Mas acontece. Respeito. Só que Né? assim, minha família toda me condena. Só que eu tenho amizade, eu aceitar, eu ajudá-lo, eu deixar que ele conviva comigo. Eu falei, ele é um ser humano como eu. Ele precisa de ajuda, ele precisa de oração. E ele, todas as vezes que ele precisa de ajuda, ele precisa de oração, ele liga para mim. Olha, quando eu vou fazer tal coisa, eu preciso de tua ajuda. Ele fica em paz que eu oro todos os dias por você. E eu creio que você vai ser salvo. É uma coisa que a gente pode um dia discutir isso, né? O ano que vem, na hora que o seminário pegar mais corpo, né? A gente traçar alguns planos e a gente tratar assuntos mais delicados, né? Como o homossexualismo. De onde vem o homossexualismo? E ele fala para mim, na Bíblia, você fala tanto da Bíblia? Na Bíblia, mesmo no começo dos tempos já existia homossexualismo. Sim. Você me condena. Não te condena. Sim, existia não só o homossexualismo, tantas outras coisas. Sodoma, Gomorra é prova disso. Calígula, que o pessoal fala, aquilo é... Existe o filme Calígula que você vê é uma deturpação moral. Então... Madalena, que Deus perdoa, sim. Deus perdoa, mas ele fala o quê? Vai no pexe mais. Quer dizer, mas eles falam uma palavra. É que nem os espíritas, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe, não. Já estou... Oi, querida. Lá em Belo Horizonte, quando eu era mais nova, o povo fala que a pessoa ser um bicho ou uma sapatão, que é uma doença. Naquele tempo eu falava, isso não é doença, pra mim isso é safadeza, né? Olha, vou dizer uma coisa pra você. Eu participei durante muito tempo de um processo chamado Clínica da Alma. E não é só uma safadeza. A gente tem várias situações. Por exemplo, uma criança, ela pode ter sido abusada muito nova e ela ter tido problemas sérios quanto a isso. Ela não conseguiu se desenvolver, se desenrolar e aí seguiu a vida assim. Uma mãe, que aí eu vou dar um exemplo que pode acontecer, eu já vi isso acontecer, uma mãe que tem um filho e que na verdade queria ter uma filha e fez do filho uma boneca, transformou aquele menino numa menina, pelos jeitos, pelos trejeitos. Hormonal também. O hormonal ainda dá para resolver, né? Você trata. Agora... XX deveria ter XY. Sim, Então, e ele mas... toma uma injeção para esse problema desde criança, se ele não toma os ossos dele, começa a esfarelar. E tem um nome a doença, é uma considerada uma doença também, então é um problema hormonal que já nasceu. Sim, então, mas é assim, independente de qualquer coisa, eu acredito, nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher, ponto, ok? Eu falava que era safadeza naquele tempo, né? Eu falava que era safadeza porque tinha um rapaz que morava onde eu morava, ele era mais novo, uns 15, 16 anos. Então, ele se interessou por mim, só que eu não gostava. Aí a menina, meu Deus, eu não gosto dele, eu vou fazer o quê? Eu vou morar com ele, eu não gosto. Aí 2 dias depois ele apareceu lá no barco, um
salto desse tamanho de saia. E todo mundo ficava tirando sarro da minha cara, que ela se transformou numa mulher porque você não deu bola. Desilusão amorosa. Amados, olha, esses transtornos... Carência amorosa, eu já tive essa decepção. Isso eu conheci porque a pessoa acabou se decepcionando com relacionamentos anteriores e para suprir, com medo de se decepcionar novamente, vai para o outro lado. Se eu me decepcionei com aquele cara, aquele, quem sabe se eu arrumar aquela ou vice-versa. E hoje virou moda também, né, pessoal? Eu corro no parque lá às vezes, no final do dia, me dá dó. Eu vejo umas meninas que devem ter 12, 13 anos se beijando. Idade delas, se beijando é porque é moda. É moda, simplesmente moda. A porcaria da televisão. Muito incentivado. Hein? Vamos lá. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Paulo falando, que lindo, né? Aqui é simplesmente a implantação do reino de Deus na vida da pessoa. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Olha que legal, né? Essa versão aqui eu acho tão interessante. Sob a paciência de Deus, né? Nós pecamos, mas a gente está debaixo da paciência de Deus, amados. Porque se Deus não tivesse paciência com a gente, nós estávamos lascados. Romanos 3, 24 e 25. Bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho dos ímpios que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém o caminho dos pecadores. Amém? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Amados, esse salmo aqui é interessante porque ele fala na roda dos escarnecedores, né? Quem são os escarnecedores? Que zombam da palavra. Que zombam da palavra. Que zombam da palavra. Pessoal, escarnecedores são aqueles que conhecem muito bem a palavra. Certo? Conhecem a palavra. Muitos deles estão dentro da igreja. Eles escarnecem a palavra. Não só zombam, mas eles fazem da palavra seu uso com os seus próprios interesses, com as suas próprias intenções, com aquilo que eles acham que são interessantes para eles. E fazem então disso uma estratégia, né? Uma manipulação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? Sentar-se nessa roda, quem são? Muitos estão dentro da igreja, né? Aqueles que você chega aí e ele sabe que não pode, bem chulo, não pode fofocar e o cara fofoca. Ele está escarnecendo a palavra. Ele é um escarnecedor. Ainda usa versículo para falar que pode, né? Vida cristã diária. Cremos que, tendo sido limpos pelo precioso sangue de Jesus Cristo e tendo recebido o testemunho do Espírito Santo na conversão, é desejo de Deus que nos santifiquemos diariamente e nos tornemos participantes da sua santidade, crescendo constantemente, cada vez mais fortes na fé, poder, oração, amor e serviço, primeiramente como crianças desejando leite não falsificado. Vocês viram até aqui o processo de uma vida cristã diária, né? Oração, leitura, busca incessante de você não estar errando, né? Mas aí ele diz aqui, como crianças desejando leite não falsificado. Procurar viver a verdade, amados. Se alimentar daquilo que é real e verdadeiro de Deus. Amados, eu sempre digo aqui, por favor, não é porque eu estou como pastor de vocês. Um dia posso não estar mais. E tudo que eu fale, coloque diante de Deus e peça a confrontação da palavra. Eu não sou sabedor de tudo, eu não tenho a razão de tudo e eu posso errar, ok?
A palavra de Deus diz, preste atenção e retenha o que é bom. Se tem alguma coisa que foi ao seu coração que você não sentiu paz, amém, ora. Peça para Deus, Deus, eu não senti paz disso aqui que o Paulinho falou. Não é só comigo, é comigo, com o Davi, com a Vilma, com a Patrícia, com quem estiver aqui falando. Não é? Seja lá qual for a situação. Não sentiu paz naquele momento, amados? Não vai sair tirando pedra também. Que tem muito povo besta, meio besta, que já vai atirando pedra. Pá, porque falou isso! E não sei o que. E se você tiver errado? Aí você já não só criou fermento e prejudicou outras pessoas, porque esse grupo que está aqui, principalmente esse grupo que está aqui, que faz parte do seminário, são formadores de opinião. E se você é formador de opinião, você tem que tomar cuidado com o que você fala com as pessoas. Porque se você falar alguma coisa que você está falando sem saber realmente se é aquilo, sem você ter certeza, sem você ter como provar, você pode levar alguém ao buraco. E eu já vi isso muitas vezes. Aliás, nós passamos esse processo agora lá na nossa igreja do Imirim, com situações assim que nem eu consegui entender como entrou dessa maneira. Tão esdrúxula que foi. Mas por quê? A pessoa tinha uma posição, adquiriu isso, conseguiu ter, né? E de uma hora para outra a cabeça virou. Só que não mediu palavras, não mediu espaço, não mediu tempo, não mediu pessoas. Né? E aí? E se essas outras pessoas que ouviram, e que tem muitas já, que já não estão mais frequentando nenhum lugar porque não quer mais frequentar. E aí? Ai daqueles, né, que quiserem desviar do foco. Então cuidado, amados, muito cuidado, né? Neste mundo, depois como homens fortes, vestindo toda a armadura de Deus, marchando avante para novas conquistas em seu nome, ao abrigo do seu estandarte de sangue, vivendo sempre uma vida paciente, sóbria, não egoísta, segundo Deus, a qual representa um verdadeiro reflexo de Cristo em nós. E a Bíblia diz sobre isto, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,3. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e a alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amados, deixa eu falar uma coisa que eu acho muito legal da parte de Deus, é que Deus é justo. E a sua justiça dura para sempre. Sabe, vocês já perceberam que isso é até um erro, eu assumo às vezes esse erro. É muito difícil um pregador pregar sobre a justiça de Deus. Já prestou atenção nisso? Falar o que é a justiça, para que serve a justiça, aonde ela está incluída, aonde ela está intrínseca na sua vida. Deus é justo, amados. Tem um texto no Novo Testamento, aí o Bible Man pode me ajudar, ou Davi, que também é conhecedor, né, que nós temos que ser colunas de justiça. Eu sempre esqueço onde está esse texto. Depois, quem puder... Ou tem versões que falam baluarte de justiça. Né? O que... pode ser. Né? A Patrícia pode procurar lá no celular dela, no campeão celular dela. Né? O que quer dizer isso, amados? Uma das nossas características de implantação do reino de Deus é que nós devemos ser colunas de justiça. Pessoas justas, corretas, que saibam muito bem ser equilibradas no momento de decisões para sim ou para não, não é? Porque, amados, independente de qualquer coisa, nós vamos ter situações iguais a estas, em que nós vamos ter divididas. E aí você vai seguir como essas divididas?
com a justiça de Deus através da sua vida. Não é? Porque aquele que é justo, né? O que a Bíblia fala? O justo vive pela fé. A oração de um justo, muito pode ser efeitos. A gente não presta atenção. Olha como a justiça é importante na nossa vida. Entendeu? Porque somos justos, somos corretos, andamos coerentes com a palavra de Deus. Ok? Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Hebreus 6:1. Ok? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Isaías 35:8. Amém? Vamos lá. Batismo e Santa Ceia. Cremos que o batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com o mandamento de nosso Senhor, é um sagrado sinal exterior de uma obra interior. Um belo e solene símbolo a lembrar-nos de que, assim como nosso Senhor morreu sobre a cruz do Calvário, assim também contamo-nos como mortos para o pecado e a velha natureza com ele pregada no madeiro. E que assim como ele foi descido do madeiro e sepultado, assim nós somos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, assim como Cristo foi levantado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Amém? Batismo. É uma das doutrinas mais importantes. Nós vamos falar que são os dois sacramentos que a igreja evangélica tem como base na igreja, né? A igreja católica tem os sacramentos, nós temos dois: batismo e ceia. Correto? Batismo nas águas. Basicamente eu vou objetivar ele. É o sepultamento da velha criatura para o ressurgimento da nova criatura, como símbolo, como profissão de fé. Você professa a fé através do batismo, confirmando que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E que você deixa ali naquelas águas a velha criatura. Ok? Tudo bem até aqui? Todos concordam com isso? Tá? Vamos ser básico nisso para a gente não... Agora vamos entrar na segunda parte. Por imersão ou por aspersão? Tanto faz. Imersão. Tanto faz. Imersão ou aspersão? Você está perguntando para o pastor qual dos dois é o certo? É. Tanto faz. Vamos ler aí Atos 2:38. Quem pode ler? Pode ser a partir do 36. Atos 2:36 é isso? É. Leia bem alto. Vamos ver se eu... 16 a 38. Isso, 2:36 a 38. Seja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Vamos parar aí e vamos entender. Aonde eles estão aí nesse momento? Onde eles estão aí nesse momento? Onde Pedro está com eles? No templo, correto? Veja aí se não está no templo. Estão no templo. Beleza? Bom, o que acontece? Eles são batizados? Mas aí só está dizendo batizado em nome do quê?
Certo? Amém. Só em nome de Jesus Cristo. E por que não em nome de... Não ter falado em nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por quê? Porque Jesus era o Pai, Filho e Espírito. Não. Porque aí ele está falando com quem, Pedro? Com quem já acreditava em Deus. Ou afinal de contas, os judeus não acreditavam em Deus? Judeu, povo dele. Eles já não tinham essa noção? Sim, então eles já acreditavam em Deus. Mas eles não acreditavam em quem? Jesus Cristo. Mas eles estão sendo aí convertidos a Cristo como Senhor e Salvador. Então Pedro fala, vamos batizá-los em nome de Jesus. Para que vocês comecem a andar no caminho da salvação em Cristo. Olha que interessante. E eles foram batizados como? Deve ter sido por aspersão. Porque se eles estavam no templo, não tinha uma cachoeira, não tinha rio, não tinha nada. É? Não tinha? Cachoeira dentro do templo? Não sei. Vai que é igreja... O rio dentro do templo? As igrejas das grutas. Igual, pode ser até igual a Igreja Batista. Aquelas que tem aquelas cachoeiras em cima assim, ó. Não é? Judeus, prosélitos, O que mais? cretenses, arábios, Eles estavam na reunião do templo. É. Porque eles já acreditavam em Deus. foram lá para... Eles já acreditavam em Deus. Olha que interessante isso. Né? Eles apenas eles não tinham ainda a consciência de que Jesus era o Messias, que tinha realmente vindo. Eles estavam acreditando naquela hora. Então eles iam ser batizados em nome do Pai, em nome do Filho. Olha que louco isso, né? Eu parei para pensar um pouco sobre isso, mas não é isso que a gente está entrando no mérito. A nossa doutrina bíblica da comunidade cristã, Deus é a palavra, acredita no batismo nas águas, como símbolo de sepultamento da velha criatura para uma nova criatura. Todos concordam com isso, amém? Amém. Só estou agora dando uma vírgula para a gente tentar entender se, como profissão de fé, como profissão de O que fé, aquele batismo vai fazer? não faz nada, Você vai sair de lá transformado, totalmente diferente. saindo voando. Apesar que, amados, eu vou dizer uma coisa. Não, Luiz. Não, eu vou dizer por mim. Quando eu me batizei, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu senti uma sensação das mais lindas. Se eu pudesse me batizar de novo, eu me batizava de novo. Porque eu realmente absorvi dentro de mim o que era aquela profissão de fé, né? Então eu entendia muito bem o que era o batismo nas águas para a minha vida. Sem a emoção, né? Sem a emoção, completamente. É. Eu tinha isso na minha mente, era fabuloso, né? Vamos ver outro texto? Em Atos mesmo, 10, 47, 48. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém? Amém. De novo, em nome de Jesus Cristo. Não fala nem no Espírito Santo. Apesar que aí a gente já teve a descida do Pentecostes. Já nesse momento em que nós estamos vendo aí, e a gente está falando sobre Cornélio, já teve a descida do Espírito Santo. Mas ainda não está sendo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Porque eles estão batizando quem? Aqueles que já creram em Deus. Que Deus era Deus. Ok? Olha que interessante. Atos 16, de 22 a 33. Até aí vocês viram alguma coisa tipo assim, piscina batismal? Não. Vocês viram rio? Também não. Não? Águas correntes? Também não. Também não. Então vamos lá, continuem. Inclusive, pastor, eu comentei esse texto quando a gente começou a falar sobre isso, quando começou a aula de doutrinas. Foi esse texto que eu comentei. Quem pode ler? 22 a 33. 16, Atos 16, 22 a 33. Eu leio. 22, 33? É. E a multidão se levantou
unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Eles, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões e todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro, e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Onde eles estavam aí? Na casa do carcereiro. Na prisão. Eles estavam na prisão. Ok? E aí eles foram o quê? Batizados na prisão. Então, só entendi. Aonde? No chuveiro? Então, aqui, ó, me pregaram a palavra de Deus e todos. Lá tinha chuveiro? Não. Não. Foram batizados de que forma? Dispersão. Aspersão. Só por mim. E aí? É por aspersão ou por imersão? Tanto faz. Vamos lá agora. Jesus foi batizado de que forma? Nas águas. Correto? No Rio Jordão. Por quem? João Batista. Se a gente acredita que o batismo nas águas é o sepultamento da velha criatura, como é que você sepulta uma pessoa? Jogando uma pazinha de terra em cima só? Não, você deita a pessoa e enterra ela lá. Joga a terra lá. Se a gente for ver o batismo de Jesus Cristo, no texto diz o seguinte, que ele sai das águas. Não é? Então ele desce as águas e ele sai das águas. Jesus, o pastor Jesus de Nazaré, quando, na parte onde ele é batizado por João Batista, mostra o batismo dele por aspersão. Que ele sai das águas, porque ele só ajoelha e o João Batista joga a água por cima da cabeça dele, entendeu? E aí, pessoal? Qual é o certo? Imersão, aquele que Jesus passou? Ou esse por aspersão que nós vimos tantos exemplos aí? Qual é o certo? Posso falar? Pode. Eu acredito que se nós somos imitadores de Cristo, deveria ser como Cristo se batizou. Acredito assim por enquanto. Eu acredito. Foi bem. Foi bem. Você acredita que tanto faz? Porque tem uma coisa, vamos tirar um exemplo disso daí, vamos dizer uma pessoa que está no hospital no leito de morte. Aí a pessoa não consegue levantar da cama e quer ser batizada e receber Jesus Cristo em sua vida. Como é que você vai voltar lá dentro num lugar pra Você joga água nela inteira, ué. É isso. Entendeu? Por isso que faz, vamos tirar isso como exemplo, entendeu? Joga Não é? água nela e. Sabe? Dá pra você sentar? Onde você vai? Só é beber água. Ah, tá bom. Falar em água no sentido. Tem que pegar água. Hein? Eu ia pegar água, mas. Imersão ou aspersão? Uma das grandes situações que são complicadas e problemáticas dentro das instituições religiosas é que elas querem prevalecer nas suas verdades e fazer das suas verdades aquilo que é muito mais importante do que a própria Bíblia ensina. Lembra que uma das coisas que a gente falou da doutrina bíblica é acreditar nas Sagradas Escrituras? Nós vemos os dois exemplos aqui. Não necessariamente se vai ser uma aguinha na cabeça ou se vai ser uma imersão total do corpo. O que importa no batismo das águas é exatamente o que eu dei de exemplo para a minha vida, da minha vida. Eu, quando desci as águas, eu tinha certeza absoluta do que era para mim.
Era a minha profissão de fé, a minha confirmação que eu tinha aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu estava assim, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque já tem essa orientação. Amém? Somos batizados. Por que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque eles são três em um só, porque um em três, o que mais? Amados, porque Deus é Deus. É o Criador de todas as coisas. Nas nossas vidas, somos imagem e semelhança dele. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É através dele que chegamos ao Pai. E o Espírito Santo, porque nos capacita a continuar vivendo na terra e sendo implantadores do reino em nós e mostrando às pessoas através das outras. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem como você dissociar os três. Não tem como você dissociar. Por isso nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, poxa, então aqui na Deus é a Palavra a gente adota o batismo por imersão? A gente adota o batismo por imersão. Mas se um dia precisar ser por aspersão, será por aspersão. Se nós estivermos no meio do deserto, como estavam esses que estavam aí no templo, porque você acha que Jerusalém está onde? No meio do deserto, pessoal. Tem o Rio Jordão lá, pô, legal, mas não dava para chegar no Rio Jordão. Quantos vocês acham que foram batizados aí? Que estavam no templo? Vocês já tiveram a curiosidade de saber quantos estavam lá depois da descida do Pentecostes? Alguém tem ideia? O próprio texto fala, não é? O próprio texto não fala isso, acho que é 3.000, 5.000, alguma coisa assim. Descubram aí. Quantos estavam lá? Pessoal, Atos. Atos, o que é Atos para nós, pessoal? Atos é o nascimento da igreja primitiva. É o nascimento da nossa igreja. É o nascimento daquilo que nós vivemos hoje, vivenciamos hoje. Foi ali que começa tudo. Não é? Eles estão lá, aguardando, esperando uma resposta de Deus. Deus, o que nós vamos fazer? Está aqui, o texto do próprio texto fala, 3.000 almas. Tinham 3.000 almas. Quase 3.000, né? Não é? Aí eu vou falar de João Batista, beleza? Que foi aquele que batizou Jesus Cristo nas águas, como a gente faz hoje. Você sabe quantas pessoas iam pedir? Milhares de pessoas iam pedir batismo para João Batista. Você acha que dava tempo dele batizar todo mundo? Ele, às vezes eu fico imaginando que ele pegava e eu te batizo, e jogava água. Eu te batizo. E aí ia. Então nós não temos aqui que fechar questão se é imersão ou aspersão. Amém? Ok? Não existe isso para nós. Mas eu quis mostrar para vocês os dois formatos. Eles existiram. Não é? Por isso que eu acho tão ruim as instituições serem afirmadoras. Ah, é assim que tem que ser. Porque se é a aspersão. Para piorar ainda, a católica destruiu de vez que batiza a criança. Porque ela fala que... Por que a Igreja Católica batiza a criança? Alguém sabe? Por causa do pecado original. Porque eles já dizem que a pessoa já é pecadora. Então quer dizer, uma criança de 1 mês, qual é o pecado dela? Caga e mija na calça? Ô, pastor, teve uma vez que eu fiz um estudo teológico. Mas ela já é salva. O próprio Senhor Jesus estava lá, é dado às crianças o reino dos céus. Agora, tudo bem que cada ano que passa, a consciência plena de uma criança tem diminuído, né, pessoal? Por causa da quantidade de informações. A gente pode ver essa criança que foi assassinada aí, morta pelo policial de 10 anos, né? Ela já não era fácil, né? Ela já tinha consciência do que era bom e do que era mal. Certo? Às vezes a gente ainda conhece algumas crianças nossas aí que com 10, 11 anos ainda tem bondade, não vê maldade, mas já está difícil, bem difícil. Inclusive, né? Professor, eu vi um estudo teológico ridículo de uma certa denominação que fala que o batismo tem que ser água corrente, porque se for água parada o pecado permanece na pessoa. É, eu já ouvi isso também. Eu já ouvi isso também. Absurdo isso aí. Já pensou o último a ser batizado? Boa, Davi!
boa, Davi. Aí tá pego o cara aí, Davi. Absorve tudo. O Davi foi bem nessa. O cara fica pior que o Gadareno. Cremos na comemoração e observância da ceia do Senhor pelos sagrados. Só ler os textos aqui de batismo, tá bom? Depois a gente fala da ceia. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você já vê o evangelista falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Mateus 28, 19. Aí tem Atos 10, 47, 48, Gálatas 3, 27, 28, que é bom ler. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, 4. Amém? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 41. Ok? Vamos lá. Cremos na comemoração e observância da ceia do Senhor pelo sagrado uso do pão partido, um precioso tipo do pão da vida, Jesus Cristo, cujo corpo foi partido por nós, e da seiva da videira, um maravilhoso tipo a lembrar sempre o participante do sangue derramado pelo Salvador, que é a videira verdadeira, da qual seus filhos são as varas, que esta ordenança é como um glorioso arco-íris a transpor a amplidão do tempo entre o Calvário e a vinda do Senhor, quando no reino do Pai ele compartilhará novamente da companhia dos seus filhos, e que o servir e o receber esse sagrado sacramento deve ser sempre precedido pelo mais solene exame do coração, autocrítica, perdão e amor para com todos os homens, para que ninguém participe indevidamente e beba condenação para a sua própria alma. Ceia. A ceia é de quem? Do Senhor. Ok? Não é minha, não é de ninguém. Bom, ele diz mesmo aqui que nós precisamos ter um exame completo do coração, que nós devemos ter perdão, que nós devemos ter comunhão com os irmãos. Se você não tiver comunhão com os irmãos, não tem como participar da ceia, porque ceia é comunhão, primeiro com ele, depois com os irmãos. Tá certo? E diz mais, interessante que o Davi falou isso ontem aqui, na ceia à noite, que é uma prévia para nós aguardarmos a volta do Senhor Jesus Cristo. Para sermos lembrados disso sempre. O Senhor está voltando. Então você tem que estar em comunhão, tem que estar bem, tem que estar com o coração limpo. Então a ceia é um memorial. É um memorial. Para que nós possamos estar sempre lembrando do nosso papel, de estarmos limpos, de estarmos em comunhão e aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, como nós fazemos a ceia? Nós fazemos a ceia mensalmente. É mensalmente ou anualmente? Pessoal, nós temos igreja que faz ceia uma vez por ano. Se não me falha a memória, a congregação é assim. Ok? A ceia, pastor, ela faz tipo assim, por exemplo, é uma vez por mês, mas é durante a semana inteira. Não, mas é uma vez por mês. Não, então, mas é a semana inteira para ninguém perder, entendeu? A gente só faz no domingo, no caso. E eu acho, por exemplo, que nós podíamos fazer no segundo domingo, ceia. Na segunda, quarta, ceia também, para quem não costuma vir no final de semana. A ceia, pessoal, ela é para isso mesmo, para a gente ser lembrado, né? Ter o tempo de reflexão. Se ela vai ser todo dia, se eu pudesse tomar ceia todo dia, eu tomava, não tem problema nenhum. Ela não dá uma ordem específica, se é de uma vez no mês, se é uma vez no ano, se é uma vez na vida, né? Aliás, uma das pessoas que eu conheço lá do Imirim disse que agora tem que ser uma ceia uma vez na vida.
Falei, ixi. Porque o cara determinou. De novo, pessoal, são determinações humanas que nós não temos que entrar no mérito. Se Deus está permitindo, está dando graça daquilo, amém, a gente continua, não é? O que nós acreditamos como doutrina para nós em relação à ceia? Nós acreditamos que a ceia, ela serve sim para comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, ela serve sim para a cura física, porque ela lembra do pão, o pão partido lembra do corpo partido por Jesus na cruz do Calvário. O cálice, o que ele é? A nova aliança, é o Novo Testamento, é a graça sendo liberada, a vida espiritual da pessoa como nova criatura, e que está esperando ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo, que é o arrebatamento. Amém? Amém. É isso que nós acreditamos como doutrina a respeito da ceia. Tudo bem? Glória a Deus. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Nenhuma, Maria? Compreendeu 100%? Amém? Pessoal, eu não vou falar sobre batismo com o Espírito Santo hoje, porque é um tema meio polêmico e vai estourar o horário. E tá frio, eu acho que a gente pode ir embora mais cedinho um pouquinho hoje. E eu separei alguns textos muito interessantes sobre batismo. É interessante a gente tentar entender. Batismo com ou batismo no? Nossa, tem Ou do? Tem diferença? Isso daí é um assunto que eu não entendo. Não é? Porque são traduções. E aí? Então, o batismo com o Espírito Santo é algo que a gente vai ler nos textos e nós vamos formatar juntos isso. Tá? Por quê? Porque, regra de via, as igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, e por que pentecostais? Por que as pessoas são pentecostais, amados? Por causa do Pentecostes. Qual Pentecostes? A descida do Espírito Santo na igreja primitiva, que está relatado lá no Atos capítulo 2. Certo? Por isso nós nos denominamos pentecostais, pentecas. Não é assim? Correto? Mas e aí? Como é que é essa história? O que ela provoca? Porque muitos usaram isso como formação de poder, como formação de situações estranhas, não é? Manifestações. E aí a gente vai trilhar e trazer para nós a nossa realidade, aquilo que nós queremos diante de Deus, fazer com que Ele faça a vontade dEle sobre a nossa vida. Porque não pode ser uma coisa imposta, determinada, determinante. Porque durante muito tempo, muitas denominações usaram isso como uma base muito errônea. Dura. E eu vou dizer pelo meu exemplo, né? Meu pai na fé, que é um grande homem de Deus, eu espero reencontrá-lo, ele na glória. Tenho certeza que eu vou reencontrá-lo, porque ele realmente foi muito usado, mas ele tinha, por exemplo, uma característica, ele achava que quem não fosse batizado com o Espírito Santo não seria salvo. E aí, falar em línguas já é uma primeira evidência. Mas tem gente que condiciona isso. Condicionar, não, é que a pessoa diz assim, que a pessoa só é batizada se ela fala em línguas. Que línguas são essas? Não é? Então, eu entendia o que ele queria dizer. Eu compreendi depois de muitos anos, mais à frente, da morte dele, o que ele queria falar quanto a isso. Né? Ele queria dizer que a pessoa que não tivesse a presença do Espírito Santo em si, como selo real da vida dela, virtuosa, ela não seria salva. E ele tinha razão. Mas muitos criticaram
porque entendiam isso, que a pessoa que não falava em línguas, que a pessoa que não fazia aquilo, ela não seria salva. Não era isso que ele queria dizer, não é? Mas a gente vai explicar isso para a gente poder formatar a nossa doutrina a respeito do Espírito Santo em nós. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção, teu poder. Nós saiamos daqui, Senhor, em paz para os nossos lares. Que o Senhor traga proteção, alegria, sabedoria, conhecimento. E que extirpe, Senhor, qualquer dúvida, que nós possamos caminhar sempre tranquilos através da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esses heróis que estão aqui hoje. Vieram mesmo no meio do frio, da luta. Estão aqui juntos, ó Pai, porque querem aprender mais de Ti, para poderem ser usados como instrumentos aqui na terra, implantadores do reino de Deus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.